Saudações, família NS Oculto. Hoje daremos início à primeira parte deste relato que foi nos enviado ao canal. Espero que vocês gostem. Boa noite a todos os ouvintes deste canal. Eu me chamo Emerson Dutra. Atualmente tenho 31 anos e moro na cidade de Sinop, localizada no Mato Grosso. Vim para esta cidade depois que me casei. O que estarei contando para vocês não ocorreu na cidade que atualmente moro. Também gostaria de estar falando que não tenho motivos para estar mentindo, pois tudo que vocês ouvirão realmente aconteceu com a minha família. Antigamente, quando bem jovem, morava em outra cidade, mais precisamente na cidade de Carlinda. Na época não existiam muitas casas na região, e as poucas casas que existiam eram longe uma das outras. A casa de meus pais era uma das últimas que existiam em uma rua que seguia em direção às áreas rurais da cidade. E também passava por frente ao cemitério. Nossa vida nesse lugar sempre foi boa e pacata. Minha mãe era dona de casa e meu pai trabalhava na área de construção civil. Com isso, eu e minha mãe passávamos boa parte do dia sozinhos em casa. Então, para que vocês entendam melhor este acontecimento, até então eu era o filho único. Digo até então, porque a partir do momento que minha mãe desconfiou que estava grávida, coisas estranhas começaram a acontecer. Não só na região que morávamos, mas também ao redor de nossa casa. Tão logo a gravidez de minha mãe foi confirmada, a mãe de meu pai, minha avó, acabou aparecendo abruptamente em nossa casa. Minha mãe falava que ela era uma curandeira. Então, para surpresa de minha mãe e também de meu pai, tão logo ela chegou, no exato momento em que ela estava sendo recebida por todos nós, como já era de meu costume, eu corri em sua direção de mãos arrumadas para pedir a sua bênção. Então, para nossa surpresa, no momento em que ela pegou na minha mão para me abençoar, ela também levou a sua outra mão sobre a barriga de minha mãe. Então ela me abençoou e abençoou a criança que minha mãe estava esperando. Minha família não pareceu surpresa com aquela situação, pois conheciam a fama de Vó Nena. Durante o fim da tarde, depois que meu pai chegou do trabalho, Vó Nena juntamente com meus pais foram para a cozinha e lá começaram a conversar. De longe eu via o olhar espantado de minha mãe, enquanto meu pai articulava os seus braços de um lado para o outro. E tão logo aquela conversa acabou, meu pai veio em minha direção e me alertou. Ele me pediu para mim não ficar mais brincando fora de casa durante a noite. E minha mãe passou a manter a casa toda trancada a partir das 7 horas da noite. Para minha surpresa, eu acabei notando que minha avó também passou a andar ao redor da casa, com um pacote de sal grosso em suas mãos. Enquanto ela fazia todo o caminho, sua boca mexia, mas não se ouvia nada. Parecia que de alguma forma ela praticava, ou como todos dizem, ela rezava naquele momento. Ela também agachava e espalhava o sal pelo chão, sobre as portas de entrada da casa. Eu notei que ela passava alguma coisa. Parecia escrever palavras e dizia que era para afastar espíritos malignos.
Então, quando foi em uma determinada noite de sexta-feira, as horas vinham se passando. E quando se aproximavam das 10 horas da noite, lembro-me que minha avó me mandou ir dormir. Ela também me pediu para não ficar olhando pela janela, caso eu ouvisse algum barulho ou movimento na rua. Então, depois de já estar em meu quarto, não demorou muito para que eu começasse a ouvir resmungos e o que parecia ser rosnados do lado de fora. Também era audível que a rua que passava por frente à minha casa estava repleta de cachorros. Eu nunca tinha ouvido tantos cachorros latindo ao mesmo tempo. A curiosidade, de certa forma, aguçou o meu instinto. E, contrariando o que minha avó havia me pedido, acabei indo até a janela e abri uma fresta na cortina. Júnior, o que vi durante aquela noite foi aterrador. Minha avó estava do lado de fora da casa. Em uma de suas mãos ela segurava uma planta, que para mim era uma espada de São Jorge. Na outra, ela parecia ter um chicote invisível. O portão de nossa casa estava aberto. E parado sobre o portão havia uma sombra negra, mas tão negra que chegava a ficar quase invisível por conta da noite. Então aquilo passou a caminhar bem devagar em direção à minha avó. E com isso eu consegui notar que seu corpo era magro, quase esquelético. Dava para ver as suas costelas saltadas. A maior quantidade de pelos que aquela criatura continha se encontravam em sua cabeça e desciam por todas suas costas. Incrivelmente, aquele ser não tinha rabo. Suas pernas traseiras pareciam enormes, mas a impressão que dava é que seus joelhos eram virados para trás e seus braços pareciam carregar traços humanos. Acredito que todos vocês já devem ter visto as pernas de um sapo quando ele está andando. Isso mesmo que vocês acabaram imaginando. Aquilo parecia andar muito semelhante a um sapo. A cada passo que ele dava à frente, suas pernas traseiras ficavam expostas, completamente esticadas, ao ponto de notar que aquilo tinha os calcanhares alongados. Eu vi aquele ser caminhar em direção à minha avó, e ela parecia falar coisas que eu não conseguia entender. Ela também esticava seus braços na direção daquela criatura. Seus movimentos pareciam cortar o ar com a espada de São Jorge que ela tinha em suas mãos. E toda vez que isso acontecia, a criatura rosnava mais alto para ela, e de certa forma, ela recuava. Houve um momento em que aquele ser acabou ficando completamente ereto como uma pessoa. E foi neste momento que aquilo acabou olhando na direção da cortina da janela em que eu me encontrava. Não sei se vocês vão conseguir entender o que eu vou descrever aqui, mas aquilo parecia não ter olhos. Os seus olhos eram completamente negros como a noite. E eu acabei acreditando que no lugar de seus olhos pareciam existir 2 buracos ocos e completamente negros. Pois bem, tão logo aquela criatura me viu, foi de imediato. Aquele ser notou que eu estava na janela, mudou a sua direção, e quando fez menção em investir seu ataque em minha direção, meu pai acabou colocando as suas mãos em meus ombros e me puxou para trás. Seguido disso, houve um forte clarão do lado de fora de casa. Tudo então ficou no mais completo silêncio. Minha avó adentrou para dentro e fechou a porta. Me pegou pelo braço e me levou até a cozinha.
Mesmo meu pai tentando impedir ela falava que iria me explicar o que era aquilo que eu vi do lado de fora. Tão logo me assentei à frente de minha avó, eu acabei ouvindo ela falar. Meu filho, aquilo que você viu lá fora é um demônio que tomou a forma de uma criatura. Aquilo é um lobisomem. Este ser vaga pela terra em busca de almas para saciar a sua fome, ou então levar para o inferno. Ele estava aqui só por um motivo, o mesmo que me trouxe até vocês. O bebezinho que sua mãe está esperando. Mas agora temos outro problema. Ele acabou te vendo. E neste momento, eu temo que você também seja um grande potencial para aquele ser retornar a esta casa. Mas não se preocupe. A vovó vai ajudar vocês em tudo o que for necessário. Então eu perguntei a ela o que foi aquele clarão que vimos. E ela acabou me respondendo que ela havia queimado uma mistura de pólvora e arruda seca, pois esta foi a única forma de afastar o lobisomem de nossa casa. Tá aí, família. Esta foi a primeira parte de um relato que o canal NS Oculto acabou recebendo. Deixa aí no comentário o que vocês acharam desta primeira parte. Também já comenta se vocês querem ouvir a segunda parte. É um relato grande e muito detalhado, família. Por isto resolvi dividir esse relato em 2 ou 3 partes. Cordiais uivos a todos. Boa noite.